A travessia na RSC 453 é considerada de alto risco para as pessoas que utilizam a via. Uma comissão de vereadores foi até o DAER em Porto Alegre nesta quarta-feira para cobrar uma solução emergencial. Até fora dos horários de pico, é perigoso acessar a rodovia. Uma das ideias apresentadas no primeiro momento seria a instalação de sinaleiras. Porém, a reivindicação é uma solução definitiva para o problema, como a implantação de uma elevada ou de um túnel no trevo. Mediante o convite da Câmara de Vereadores, uma proposta encaminhada pelo vereador Beto, que junto com outros vereadores sugeriram a implantação de uma sinalização semafórica neste local, nós realizamos uma comitiva para conversar com o DAER a respeito justamente de uma solução alternativa ao problema que se encontra aqui nessa região. Como todos nós sabemos, uma criança, um jovem, um estudante, um trabalhador, uma trabalhadora, um idoso especialmente, que precisa fazer essa travessia, sofre muito com isso. Não é necessário falar algo que já vem falado há tanto tempo, já vem sendo falado há tanto tempo pela comunidade. Obviamente a receptividade ela foi grande, foi boa. O que se encaminhou, diferente da situação encaminhada, não é, num primeiro momento, você pensar em sinaleiras, e sim que dentro de um prazo de 35 dias o DAER faça um estudo e apresente uma contraproposta que poderá ser a sinalização semafórica, mas poderá ser outra proposta menos brusca, já que a gente sabe o problema que é também a instalação de sinaleiras, já que elas param totalmente o trânsito. E particularmente não é o que a Associação de Moradores indica, mas acompanhando a ideia dos vereadores, com certeza nós precisamos uma medida paliativa e urgente até que se faça a obra necessária e que realmente vai dar a eficácia que se espera, que somente as elevadas podem dar. E a colocação de controladores de velocidade também foi apontada? Junto com os caetanos, os controladores de velocidade, os semáforos, todos eles vêm nessa linha. E caberá agora ao DAER fazer um estudo e nos apresentar uma contraproposta que poderá ser as sinaleiras ou poderá ser outras medidas como essas citadas. Mas volto a frisar que a comunidade do bairro Nova Vicenza, apesar e também muitos moradores de toda a região que a gente tem conversado, ninguém concorda com uma medida paliativa. Todos esperam que seja feito algo logo e que fosse elevada. Mas o posicionamento da associação, após ouvir a comunidade, não é uma medida paliativa. E, infelizmente, no nosso país a gente sabe que algumas vezes as medidas paliativas acabam se tornando medidas definitivas ou medidas paliativas que retardam muito mais as obras definitivas. Por isso, o que como associação e em meu nome, em nome da associação, a gente traz é que nós exigimos elevadas, mesmo que se façam medidas paliativas e que, se forem feitas essas medidas paliativas, elas não acabem por atrasar a medida que realmente soluciona o problema. O número de acidentes ocorridos entre janeiro de 2009 e março deste ano comprova o quilômetro 119 como crítico. Em relação a outros trechos próximos, o número de colisões praticamente chega a duplicar. Para nossa surpresa, o engenheiro responsável pela região, ele manifestou que nos 5 pontos prioritários que ele tem como pauta de trabalho, este ponto, o quilômetro 119, ele é sim está entre as 5 prioridades e inclusive recentemente foi feita uma licitação para algumas melhorias nessa rodovia e por poucos quilômetros este ponto não entrou na licitação. Quem sabe poderia até ter sido aditada essa licitação, mas agora nos cabe realmente esperar que se faça uma licitação exclusiva para esse trecho e que com certeza esse discurso que o DAER teve conosco, que já existe ideia de se fazer um projeto e que já há boa vontade para que se faça uma licitação dessa obra, seja cumprido. O que não se admite, obviamente, é aquela reunião que tu só dá o abracinho e depois não concretiza aquilo que você fala. Eles estão cientes do problema. A gente está acostumado a ter que pressionar para acontecer. Não precisaria que ninguém pressionasse. Isso aqui não precisa ninguém falar para saber que tem que ser feito. Mas, a partir de agora, a tendência é que você comece a mobilizar a comunidade de uma forma muito mais forte para realmente se obter essa elevada e, enquanto isso, o mínimo que a gente pede é uma medida paliativa para diminuir os altos índices de acidentes
que felizmente ainda não envolvem acidentes fatais, mas é uma questão de tempo se ninguém fizer nada.